Esta manhã nós vamos meditar em um pequeno trecho das Escrituras que está em 2 Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Vou pedir que um diácono retire aqui o gasofilácio, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do 1 ao 7. Missões. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Segundo Reis 6, do 1 ao 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei, e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. E então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Que o Senhor nessa manhã nos abençoe com a leitura e com a exposição da sua santa e bendita palavra. Como está no nosso boletim, na nossa pastoral, o mês de agosto é um mês em que a Igreja Presbiteriana do Brasil celebra o mês de missões. É claro que nós devemos fazer missões em todo o tempo. É claro que o Evangelho da salvação deve ser pregado em todo o tempo e por todos os meios lícitos. Mas este é o mês, como já dito no domingo passado, em que nós comemoramos a chegada do nosso primeiro missionário aqui ao Brasil. Isso se deu no dia 12 de agosto de 1859. De lá para cá, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem pregado o Evangelho, seja através da plantação de novas igrejas, seja através do trabalho missionário propriamente dito, exercido por homens e mulheres vocacionados, chamados por Deus para esse mistério. E, para tanto, nós temos na igreja três órgãos missionários, podemos assim dizer, de caráter nacional. Nós temos a Junta de Missões Nacionais, responsável por treinar missionários e enviá-los a pregar o Evangelho na nossa própria nação. Existem lugares ainda no nosso Brasil onde a presença do Evangelho é muito pequena. Nós estamos aqui num grande centro como São Paulo, a capital da maior cidade do nosso país, e nós estamos acostumados a ver igrejas a cada esquina praticamente. Mas há muitos lugares em nosso Brasil onde não há igreja, localidades onde não há igreja, cidades onde há pouquíssimas igrejas. Então, é necessário esse trabalho de evangelização, de missões, de plantação de novas igrejas na nossa nação, e a Junta de Missões Nacionais congrega, então, esses missionários que atuam no Brasil. Um outro órgão de missões da nossa igreja é a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ou seja, missionários que pregam o Evangelho para outras culturas no próprio Brasil, tomando como exemplo as nações indígenas, mas também em outras nações fora do território nacional. Nós temos missionários espalhados por vários lugares do mundo, pregando o Evangelho e plantando igrejas em todos os continentes. Temos missionários no continente africano, na Ásia, na Europa, em todos os continentes. Há um trabalho belíssimo feito pela APMT.
além do trabalho desses missionários, temos também parcerias com várias outras igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Mas nós também temos um outro órgão, na realidade, uma junta, uma comissão, que é o Plano Missionário Cooperativo, que basicamente provê de recursos, igrejas que precisam se fortalecer, igrejas que desejam plantar outras igrejas e que precisam de recursos financeiros. E por que isso é possível, meus irmãos? Nós acabamos aqui de ofertar ao nosso Deus. Isso é possível porque de todo o dinheiro que entra na nossa denominação, 54% desses valores são destinados à obra missionária. 54%. Mais da metade dos recursos que entram na nossa igreja, na nossa denominação, e eu estou falando aqui de aproximadamente 6.000 igrejas no Brasil, metade desse valor é destinado para a obra de missões e evangelização. Por isso nós temos um plano missionário cooperativo, um órgão da igreja, uma comissão permanente da igreja, a quem podemos acessar, se porventura esta igreja, por exemplo, decide plantar uma nova congregação, quem sabe no Jardim Ipanema, quem sabe em outros lugares aqui próximos da gente, né? E precisa de dinheiro para dar suporte a esse trabalho. Então, a nossa igreja tem iniciativas voltadas para a evangelização, para a pregação do evangelho da salvação aos perdidos. E nós entendemos que isto é fundamental. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nos lembra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E esta é uma lembrança importante, algo que não pode ser esquecido por nós. É uma lembrança que aponta para a necessidade de olharmos para além do nosso quintal, olharmos os campos brancos preparados para a ceifa, olharmos para a seara do Senhor e percebermos que nessa seara faltam trabalhadores, e pedirmos ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara do Senhor. Parece-nos que é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse texto. O texto que lemos narra ou descreve uma instituição do Antigo Testamento, a que muitos chamam de escola de profetas. Uma escola, uma espécie de um seminário teológico, que congregava pessoas sob a tutela de Elias e Eliseu, que aprenderiam a palavra de Deus e seriam comissionados para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a quem necessitasse, sobretudo pregar o Evangelho à nação do Senhor, ao povo escolhido de Deus, num tempo de apostasia, num tempo em que as pessoas estavam distantes de Deus, num tempo em que os próprios reis de Israel se afastaram de Deus, e estavam apregoando outras crenças, dando vazão à adoração de falsos deuses, cultos idólatras, pagãos. É uma época em que profetas eram perseguidos e mortos, uma época em que havia fome e necessidades variadas. É nesse contexto que está inserida essa escola, um grupo de homens reunidos que aprenderiam a palavra de Deus, receberiam as ferramentas necessárias para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Pois bem, mas o que há de tão interessante então no texto, além dessas informações históricas, além desse registro histórico de que essa escola de profetas estava inserida num tempo de apostasia, num tempo de esfriamento espiritual, num tempo de afastamento de Deus por parte do próprio povo de Deus. O que há de interessante que o texto pode nos ensinar?
Em primeiro lugar, estes discípulos do profeta Eliseu, estes seminaristas deste seminário, reconheceram que o lugar onde estavam se tornou estreito. O lugar onde estamos está muito apertado. Ou, em outras palavras, a igreja precisa crescer. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Aqueles homens chegaram à conclusão de que o lugar onde habitavam era estreito demais. Sentiram a necessidade de mais espaço para o progresso do trabalho. Mas vejam, eles poderiam simplesmente se conformar com o local onde estavam. Poderiam adotar uma postura conformista e confortável, como que dizendo: nós não precisamos mais crescer, não precisamos expandir, está ótimo do jeito que está. Nós fechamos então as portas a outros que queiram participar. Não cabe mais, não há mais vagas. Mas não foi essa a atitude daqueles irmãos. Eles se sentiram apertados, sufocados, entenderam que precisavam estender as estacas, alargar as tendas. Nós, da mesma forma, irmãos, como igreja que somos, também precisamos reconhecer que o templo é um lugar estreito demais para a evangelização, para a pregação do evangelho. Nós aqui, falando agora no caráter físico do nosso espaço, nós comportamos aproximadamente 100 pessoas sentadas aqui. 100 pessoas. Em nome do Senhor Jesus, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. E quando chegarmos? O que a gente vai fazer? Ah, pastor, a gente estica para cá, quebra a parede, tira tudo aí, vamos esticando. Amém. Se a gente esticar e chegarmos a 150, coisa boa demais, né? E quando não tiver mais espaço aqui dentro? O que faremos? Colocaremos uma plaquinha na porta dizendo: não cabe mais ninguém, não há mais vagas, sinto muito. Não. Nós precisamos nos alegrar com o crescimento local, mas precisamos reconhecer que às vezes a pregação do evangelho fica muito apertada num lugar como esse ou em qualquer outro lugar. Porque nós precisamos ir para o mundo. Como já dizia John Wesley, o pai do metodismo, a minha paróquia é o mundo. A pregação do evangelho, ela não se sustenta tão apenas nesse lugar. E é por isso, voltando mais uma vez, me permitam insistir nisso, na questão da contribuição, porque dos valores que nós arrecadamos aqui, que sustentam sim o trabalho nesse local, nós também ajudamos no sustento de 5 missionários, que estão por aí, pelo mundo afora. Gente com a qual nós nem temos contato diário, não temos talvez intimidade diária, mas estão em outros países, em outras localidades, pregando o evangelho da salvação, e são parcialmente sustentados pelos recursos que eu e você depositamos diante de Deus aqui. Porque nós entendemos que esse lugar é estreito demais para a pregação do evangelho. O evangelho não pode ser contido nessas 4 paredes. O evangelho precisa ser pregado além daqui. Como igreja institucionalizada, mas também como crentes individuais, cada um de nós individualmente, deve assumir a responsabilidade de pregar o evangelho aonde quer que seja.
Pastor, mas para onde crescer? Para onde que a gente vai? E aí eu pergunto para você, você não precisa responder, é uma pergunta retórica. Será que o Jaraguá comporta mais uma igreja presbiteriana? O Jaraguá é um bairro muito pequeno, né, irmãos? Quase não tem gente aqui, né? Será que comporta mais uma igreja? Como crescer, pastor? Pregando o evangelho, investindo financeiramente. Pastor, mas para que crescer? Todo mundo se conhece aqui. Para que mais gente? Para a glória de Deus, para a edificação dos crentes. Não é coisa boa, gente, a gente vê gente chegando. Olha os nossos irmãos ali, ó, que estão ali do lado da irmã Rosália, não é? Família bonita aí. São vocês mesmos, viu? É tão bom ter vocês aqui. Tão bom vê-los conosco aqui. O nosso irmão ali simpático atrás, com a sua barba vistosa, me fugiu. Pedro, né? O Pedro. Que coisa boa. Pedro falou para nós ali, pastor, eu frequentava a igreja da Lapa, tem uns 4 anos que eu não frequento. Louvado seja Deus, meu irmão, que você está aqui hoje. Entrou por essas portas. Seja bem-vindo. Já domingo que vem eu quero você de novo aqui, viu, irmão? Que coisa boa, irmãos. Não é bom demais? É bom demais ter vocês aqui conosco. Glória de Deus, edificação dos crentes e salvação dos perdidos. Eis os milhões que em trevas estão aí. Quem irá? Avançai, avançai. Aqueles irmãos entenderam que o lugar onde estavam estava muito estreito. Está muito apertado aqui. A gente precisa crescer. Precisamos estender as estacas. Que nós também tenhamos essa mesma impressão. Eles também, nesse processo de expansão, convidaram Eliseu para acompanhá-los. No primeiro momento, a gente precisa ir lá cortar lenha. Nós precisamos pegar lenha para construir um prédio maior, para esticar esse negócio aqui. Eliseu, pode ir. Fiquem à vontade. Mas um deles disse, não, a gente não pode fazer isso sozinho. Eliseu, vem com a gente. Ou seja, nós precisamos de líderes e parceiros na obra. Ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Quanto mais parceria, quanto mais braços e mãos e pernas para fazer a obra do Senhor, melhor ainda. Ou como uma antiga campanha do agasalho da cidade de São Paulo, quanto mais gente, mais quente. É isso. Quanto mais gente, mais quente. Quanto mais gente colaborando com o trabalho, quanto mais gente colocando a mão no arado, mais o trabalho ficará leve para nós. Se nós tivermos líderes que nos acompanhem, que nos direcionam, melhor ainda. Porque essa é uma grande dificuldade para largar fronteiras. É a falta de consagração de pessoas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que nada temam senão o pecado. Que digam prontamente diante da santa convocação de Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos reunidos aqui neste lugar, porque irmãos do passado olharam para o bairro do Jaraguá e falaram, lá tem um campo branco pronto para a ceifa. Nós precisamos mandar gente para lá. Alguém que estava lá na igreja da Vila Bonilha, o conselho da Vila Bonilha disse, esse lugar é estreito demais para nós precisamos pregar o evangelho para além da Vila Bonilha. O conselho da igreja presbiteriana de Pirituba disse a mesma coisa. O conselho da igreja presbiteriana do Parque São Domingos disse a mesma coisa. Nós queremos ir além. E vieram. Para aqueles que estão conosco, chegando agora, essa igreja é fruto da união de 3 congregações, cada uma delas de uma igreja diferente. Parque São Domingos, Pirituba e Vila Bonilha. Igrejas que disseram para si mesmas, o lugar onde nós estamos é estreito demais. O evangelho tem que ir para além daqui. Vamos para o Jaraguá, vamos pregar o evangelho no Jaraguá.
porque alguém no passado fez isso, nós estamos aqui. Nós temos pioneiros aqui, desta época, gente que acompanhou o início desse trabalho, que literalmente carregou tijolo, pedra, que assentou piso. Gente que pregou o evangelho, que saiu pelas ruas, convidando pessoas para vir à igreja, que saíram pelas ruas distribuindo folhetos, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Um trabalho cooperativo, colaborativo, não é o trabalho de uma pessoa só, é o trabalho de todos nós, todos nós. Eliseu, a gente vai lá cortar lenha para estender as estacas. Ah, pode ir. Não, Eliseu, vai com a gente, nos conduz, esteja ao nosso lado, nos direcione. Eu vou então, eu vou com vocês. Vamos lá, todos juntos. Todos juntos. É dessa forma que devemos caminhar, é dessa forma que se faz a obra de Deus, é dessa forma que a obra de Deus é alargada, é dessa forma que o evangelho é pregado, juntos. Um esforço comum, cooperativo, colaborativo, para a glória do nosso Deus. Repito, pregar o evangelho, fazer missões, evangelizar, não é o trabalho de um só. Não é. É o trabalho de todos nós. E eu e você, que um dia colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. Nós somos chamados a nos unirmos com todos os recursos que nós temos, das mais variadas ordens. E aqui não estou falando de recursos financeiros, estou falando de habilidades, dons, capacidades que Deus nos dá para pregar o evangelho da salvação. Está vendo essa gente bonita aqui? Ó? Qual é o sobrenome da família mesmo? Barreto, família Barreto. Né? Família Barreto aqui, ó, que tem mais gente que não está aqui hoje. Sabia que esse povo aqui toca? São músicos. Não é isso? O irmão toca o quê? Tuba. A irmã? Não. Órgão, organista. Tem mais gente que toca. E os meninos tocam também? O que é? Toca o quê? Trombone e o que mais? Hã? Violão. Gente, olha. E tem mais gente lá na família que toca, não é isso? Gente, daqui a pouco a gente tem uma banda aqui. Metais. Ó, coisa linda demais. Deus provê à sua igreja capacidades, dons, para que juntos nós façamos a obra de Deus, juntos preguemos o evangelho, juntos anunciemos que só Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós não podemos perder de vista uma coisa, meus irmãos. Quando nós nos dispomos a expandir o reino, podem acontecer contratempos. Contudo, Deus pode operar milagres. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Talvez você olhe esse texto e pense: pastor, se a gente estiver aqui fazendo a obra, cortando madeira e cair um machado na água, é fácil resolver, pastor. Tem um depósito de material de construção do lado de casa. É só ir lá e comprar. Se acontecer isso na hora do culto aqui, ó, o diácono Antônio Carlos está aí na porta de prontidão. Só vitória, meu irmão? Isso, está aí de prontidão. Já vai lá e compra. Tranquilo. Pastor, domingo passado eu pensei que ia acontecer isso. Pastor, eu acho que não vai dar o vinho para ceia e o pão, não. Acho que não vai dar. Já olhei para o diácono ali: irmão, vinho e pão, a gente resolve. Mas um machado, um instrumento de ferro trabalhado no fogo naquela época, não era uma coisa simples assim. Era alguma coisa que valia muito.
E por isso o lamento daquele homem, meu Deus, era emprestado, e agora? Eu vou ter que trabalhar para pagar isso, e mais, o nosso trabalho que nós nos dispusemos a fazer, a ferramenta para o nosso trabalho nós não temos mais. Como que a gente vai cortar troncos? Como é que a gente vai estender o nosso espaço se nós não temos as ferramentas necessárias para isso? Complicou. Temos um problema insolúvel. Vocês lembram quando Naamã, o leproso, foi desafiado a mergulhar? Em que rio que ele foi desafiado a mergulhar? Lembra aí? Foi ele que falou? Sabe que foi Naamã que falou? Não, mas na minha terra tem rios melhores do que esses. Não era assim, rio assim, de água muito limpa, não. Águas turvas. Como que você vai achar um machado num lugar como esse? Mas aí Eliseu vai e fala, vamos fazer o seguinte, eu vou cortar um pedaço de pau aqui, eu vou lançar na água, o machado subiu e pegaram o machado de volta. Meus irmãos, foi Eliseu que fez o machado subir? Não, foi o nosso Deus. O Deus capaz de fazer milagres na sua obra. O Deus capaz de enviar a sua provisão quando nós imaginamos que não há mais solução alguma para os problemas que nós temos. O escritor aos Hebreus diz que esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Sempre. Por isso, nós, Igreja Presbiteriana do Jaraguá, aqui reunidas diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, diante da mesa do Senhor, nós somos confrontados a acreditar que esse Deus que nos chama para a obra e que permite que na obra dele nós enfrentamos dificuldades, lutas, é também o Deus capaz de dar solução a qualquer problema, a realizar milagres para a glória do teu santo nome. E tomando o exemplo desse ai do rapaz que perdeu o machado, eu aplico essa verdade dizendo: quantas pessoas estão nas ruas lamentando e dizendo ai? Quantos ais estão presentes nos corações daqueles que andam sem Deus? Quanto lamento, quanta tristeza, quanta dor, quanto coração triste está aí fora esperando que nós anunciemos a eles a palavra da salvação. Quantos? O meu coração um dia foi triste também. Hoje ele pode até enfrentar um momento de tristeza, pelas desventuras da vida, mas o meu coração fundamentalmente é alegre, porque eu tenho a Cristo, e Ele me tem. O seu coração também é alegre, porque Cristo salvou a sua vida, alcançou o seu coração, mas quantos corações tristes nós temos aí fora? Esperando as ferramentas que devem ser usadas para a obra. E pastor, quem é essa ferramenta? Quem são essas ferramentas? Que ferramentas são essas? Eu e você, meu irmão. Nós somos os machados afiados que devem ser usados por Deus para a expansão da sua obra. Pastor, mas eu estou meio quebrado. Pastor, eu estou só o cabo. O fio, o machado já foi embora. Deus pode trazer de novo fio e corte para a sua vida e torná-lo útil na obra do Senhor, meu irmão. Pastor, lá no passado eu evangelizava, eu tinha ânimo, eu fazia. Deus pode fazer isso de novo. Renovar a sua disposição, renovar o seu ânimo, te dar coragem para anunciar o evangelho da salvação, para pregar a palavra de Deus. Que diante desse texto nós nos lembremos disso. Nos lembremos que nós não podemos nos satisfazer. E aqui eu tomo o exemplo de alguém, que é alguém relativamente próximo de nós, conhecido. Não é? Reverendo Arival, Abival é outro, já falecido. Reverendo Arival, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Já foi em Pinheiros? Já foi? Tem gente que já foi lá, conhece o templo, né? É grande, mas não cabe mais. Estão com um projeto de um novo templo,
para milhares de pessoas. O Supremo Concílio da nossa igreja se reuniu ano passado na Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Um templo para mais de 5.000 pessoas. E tem gente para encher o templo. Igreja Presbiteriana de Manaus tem mais de 10.000 membros. 10.000. 100 pastores aproximadamente na igreja de Manaus. 100. Que atuam na sede e atuam nas congregações e nas diversas congregações ribeirinhas no interior da Amazônia. Gente pregando o evangelho, gente que podia se conformar dizendo, tá bom aqui, tá ótimo aqui do jeito que está. Mas que olharam para si mesmos e disseram, está muito estreito aqui. O evangelho não pode ser contido aqui, ele tem que ir além. Ele tem que ir além. Mas a gente vai juntos, hein? Juntos, pastor, vamos com a gente. Presbíteros, vamos com a gente. Diáconos, vamos com a gente. Vamos todo mundo junto. Vamos pregar o evangelho. Nós somos as ferramentas. Nós somos os machados afiados de Deus para anunciar a salvação àqueles que estão perdidos. Nós somos aqueles que devemos cortar as figueiras que não dão frutos para que deem frutos. Podar as figueiras que não dão frutos para que deem frutos. E para que o nome do nosso Senhor seja glorificado e seja exaltado. Quem irá? Eu irei. Espero que você também diga o mesmo, eu irei. Avance, avançai, avançai. Na força do Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém.